Ô, doutor Hassan, que é bom, que remédio que é bom pra coluna, hérnia de disco, que eu tenho muita dor na coluna. Eu tenho... Dói aquelas goiadas, sabe? Aquelas pontadas. Que é bom? Eu queria que o senhor me desse uma dica aí. O que fazer? Sabe? Coluna travada mesmo, fica muito tempo agachado, agachado. Quando levanta, não consegue esticar o corpo. A dor na coluna, às vezes, assim, não é um problema. Na maioria das vezes, a gente vê 2, 3 problemas diferentes que causam dores. Hérnia de disco são bem poucas que causam uma dor importante, que causa esses sintomas que a senhora falou. Quando tem esses sintomas, que nem tu relatou, normalmente é mais de um problema. Hérnia de disco, artrose, bico de papagaio, aquelas coisas todas, e problemas nos tendões e nos músculos que estão nas costas, que sustentam o nosso corpo, que seguram a tua coluna. E por que esses músculos eles inflamam? Por que esses tendões inflamam e começa a doer? Quando tu te abaixa, que nem tu falou, que tu estica eles, que tu vai subir, que tu tem que usar eles, porque quando a gente sobe, a gente usa os músculos das costas, que nos puxam para a gente subir. Por que eles doem, então, quando a gente utiliza eles? Porque eles estão inflamados. E por que eles inflamam? Por que essa musculatura inflama? Normalmente, por fraqueza da musculatura da barriga. Então, a musculatura lombar e a musculatura da barriga que está na frente, que segura o nosso corpo, que mantém nós de pé, que faz os movimentos para os lados, para frente, para trás. É essas duas musculaturas trabalhando. Quando a musculatura da barriga está muito fraca e às vezes a pessoa está acima do peso, principalmente na barriga, tem uma barriguinha maior, mais pesada, esses músculos que estão atrás, eles sofrem demais, que é muito peso que tem na frente, e a musculatura da frente da barriga, que deveria ajudar, está muito fraca. Então a gente tem que fazer um exame para ver qual é a participação da hérnia de disco nessa tua dor. A gente tem que ver se tu tem esses músculos, essas tendinites inflamadas, se estão, nós temos que tratar. Primeiro fazer tratamento, às vezes com comprimidos, às vezes com injeções, infiltrações. Um outro cuidado que a gente tem que ter é que a musculatura do quadril, às vezes dói bem na porção de baixo da coluna ali. Então a gente também tem que fazer um teste para ver se a tua musculatura do quadril não está inflamada, se tu não tem tendinites e bursites no quadril. Então a gente tem que ter todos esses cuidados, tratar todas essas tendinites, todas essas bursites, para a gente poder, e usar medicamentos para a gente poder retirar a dor do paciente, eliminar a dor. E em grande parte a gente consegue tirar 100%. Se for essa questão dessa musculatura, tu tem que fazer um reforço da musculatura do abdômen, às vezes tem que fazer reforço da musculatura do quadril. Então a gente pede para iniciar com fisioterapia e às vezes algum outro exercício depois da fisioterapia. Claro que a pessoa não pode ir e sair fazendo exercício assim, não dá. Quando tu estás com dor, quando tu está com inflamação, fazer exercício é perigoso, não deve. Então a primeira fase do tratamento é desinflamar, diminuir essa dor, e a segunda fase é o reforço dessa musculatura, principalmente da musculatura do abdômen. A musculatura das costas, normalmente, a gente não pede para fazer reforço, a gente pede para fazer alongamento. Por quê? Porque como ela está muito contraída, porque ela está carregando às vezes uma barriga muito pesada, um abdômen muito pesado, como a musculatura do abdômen está fraca, ela está fazendo todo o serviço sozinho, ela está tensa, ela encurta, ela fica pequena, fica dura. Então, se tu fizer exercícios de reforço, que isso eu vejo muito, fazer exercícios às vezes de reforço para essa região de trás, acaba piorando, porque o músculo acaba contraindo mais. Então, assim, ó, tem que ver esse somatório todo, tá? Para um tratamento bom, não adianta tomar uma caixinha de comprimido, uma injeçãozinha, só isso não vai te resolver, não é esse teu tratamento. Tu tem que fazer essas duas fases do tratamento, tirar todos
identificar todos os pontos dolorosos, o que são, por que estão doendo, tratá-los e depois partir para esse reforço da musculatura. Se tu não fizer esse reforço da musculatura, tu nunca vai melhorar. Por isso que às vezes as pessoas tomam um remedinho, até alivia e na outra semana já volta a dor. Porque eu costumo explicar assim para meus pacientes, a gente tem que apagar o fogo, mas nós temos que segurar quem está tocando fogo. E aqui, os pacientes que se tratam aqui com a gente, pela nossa experiência, quais são os que falham? Quais são os que voltam aqui? A grande maioria dos que voltam à dor, claro, existem alguns casos que são mais complicados, são aqueles que não fazem o dever de casa. Então,